Olá, eu sou a Andressa da Educarc e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre os métodos de precificação por metro quadrado com base CUB e na precificação por horas trabalhadas. Essa é uma dúvida que com frequência eu recebo no perfil lá no Instagram. E aí vamos tentar hoje rapidamente falar brevemente sobre todas elas para que você consiga entender as diferenças básicas entre esses métodos de precificação. A precificação por metro quadrado, ela é a mais antiga e ainda praticada com certa frequência no mercado de arquitetura. Em que ela se baseia? Você estabelece um valor por metro quadrado, dependendo da tipologia que você está trabalhando, se vai ser na área de interiores, se vai ser arquitetura, e você estabelece um valor de metro quadrado para esse serviço e precifica multiplicando esse valor pela área do projeto a ser trabalhado. Esse método de precificação tem algumas desvantagens, né? Ao meu ver, eu vou listar algumas delas. A primeira é que, quando você precifica por metro quadrado, então de repente 2 apartamentos, cada um com 90 metros quadrados. Dependendo das especificidades, né, das condições, das demandas que um determinado cliente tenha em um apartamento e que o outro cliente tenha, pode ser que esse apartamento de 90 metros quadrados, né, você precise demandar muito mais tempo de trabalho, né, ele vai te demandar muito mais pesquisa, né, para tentar acomodar todo aquele programa, tudo que o cliente necessita. E, por outro lado, aquele outro apartamento de 90 metros quadrados também é um cliente super decidido, que sabe o que quer, que não tem muitas demandas. Então, a precificação por metro quadrado aí acaba, né, que esse profissional aqui, que vai estar com uma demanda de trabalho muito maior, vai estar sendo precificado com aquele mesmo projeto, com 90 metros quadrados, onde tem muito menos necessidade daquele outro perfil de cliente. Então, acaba não sendo uma precificação muito justa, nem para o profissional, nem para o cliente. Por isso que é uma prática que vem caindo em desuso. E também ela não é muito justa em outro aspecto. Quando se precifica por metro quadrado, geralmente como é que os profissionais definem esse valor? Mas geralmente você liga para o colega e pergunta: fulano, quanto é que está se cobrando por metro quadrado para ambientação, para arquitetura? Então acaba que essa tomada de valores de mercado é algo muito subjetivo. É muito feito dentro do círculo de relacionamento dos arquitetos e é mais ou menos como se fosse pegando uma média do que o mercado está praticando. Mas você não tem a segurança de que aquele valor de metro quadrado que está sendo cobrado, ele de fato, né, vai cobrir todas as suas despesas, todos os teus custos com a produção desse serviço. Por isso que essa prática ela vem caindo em desuso pelos profissionais, justamente por não dar essa segurança ao profissional de que aquele valor cobrado de fato vai remunerar, né, o seu serviço de forma adequada e justa. Um outro método de precificação é o método de precificação com base CUB. Então, como é que funciona? Você utiliza o custo unitário básico da construção como sendo um parâmetro para estimar o valor de uma determinada obra e, com base nesse valor, você determina um percentual do custo da obra para a remuneração do seu projeto. Então, essa tabela CUB, ela é todos os meses o Sinduscon de cada estado, né? Você entra lá no site do Sinduscon, que é Sindicato da Indústria da Construção Civil, e aí você entra no Sinduscon do teu estado, no site, e todos os meses ele lança a tabela CUB daquele mês. Então, nessa tabela, você vai ter diversas categorias de construção em função do porte, por exemplo, residencial, padrão baixo, médio e alto. E nessa tabela CUB é estimado um valor por metro quadrado de execução. Então, isso é com base na pesquisa de mercado que o Sinduscon faz em relação aos insumos necessários para a execução de uma obra daquele porte e acrescenta-se e coloca-se ali naquela tabela qual seria esse valor médio considerado para aquela tipologia de construção. Então, por exemplo, se está lá indicado que para um padrão residencial, uma tipologia residencial padrão médio, digamos que no teu estado esteja considerando R$ 1.800 por metro quadrado. Então, esse valor que a tabela CUB indica, você multiplica pela área, né, do projeto e aí você vai ter o custo de execução estimado para aquela obra. Com base nesse custo estimado para a obra, você define um percentual, né, de remuneração do teu projeto. Então, de repente, 3%, 5%, 7%, né, você vai ver qual seria o critério de percentual que o teu projeto, né, teria a remuneração em função do custo da obra.
Então, esse método de precificação é o método chamado com base PUB. Também é um método bastante difundido e aceito no mercado de arquitetura. O terceiro método de precificação é a precificação baseada nas horas demandadas para a produção do serviço, que eu particularmente considero como sendo o método de precificação mais justo e mais adequado. Por quê? Porque esse método de precificação, ele vai considerar as horas que o escritório vai demandar para a produção daquele serviço. Então, quando é um serviço de maior complexidade, fatalmente o escritório, o profissional vai se dedicar mais tempo à produção daquele serviço, consequentemente, aquele projeto ele vai ter um custo maior. Então, o método de precificação por hora, o escritório ele precisa ter um controle da sua produção no sentido de, para cada tipo de serviço, quantas horas você demanda para aquela produção, para que assim você consiga formular uma proposta de orçamento considerando o tempo que você estima que será necessário para a produção daquele serviço. Então, de repente, um projeto de arquitetura de uma residência. Então, com base no teu histórico de produção, você vai saber lá quantas horas você demanda para a definição do estudo preliminar, depois os ajustes do estudo preliminar, transformação para o anteprojeto, quantas horas vai demandar para o ajuste do anteprojeto, transformação do projeto legal, depois quantas horas de ajuste no projeto legal e elaboração do executivo. Com isso, você vai ter o quantitativo de horas total que aquele projeto vai demandar e, do outro lado, eu vou ter os custos associados para a produção desse serviço, tanto os custos fixos, variáveis, impostos, taxas, tudo você vai considerar todos esses custos para que você consiga, assim, considerar a remuneração desse projeto com base nas horas que você vai demandar para a produção desse serviço e também nos custos que esse projeto vai trazer para o teu escritório para que ele seja produzido. Então, essas são as diferenças básicas entre os três processos de precificação e é interessante que você defina qual aquele que você mais se identifica, qual que está mais adequado à tua realidade, mas tentando sempre avaliar quais os prós e os contras de cada método de precificação, para que assim você possa tomar uma decisão assertiva que não venha trazer prejuízos financeiros para o teu negócio. Bem, então era isso, as três diferenças básicas entre os métodos de precificação. Foram essas que eu apresentei e é importante que você defina qual é a mais adequada para a tua realidade e tenta precificar de acordo com ela. Lembrando sempre de ficar atento quais são os prós e os contras de cada método de precificação e assim tentar utilizar aquele método que vai te trazer maior segurança na precificação dos teus projetos e que logicamente vai impactar na saúde financeira do teu negócio. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário se você tiver alguma dúvida ainda em relação a esse assunto e eu te encontro no próximo vídeo.